Continuamos o programa Anatomia do Poder, hoje com o meu caríssimo amigo, deputado Castelo Branco, que é um deputado extraordinário e, ao mesmo tempo, como vocês perceberam no primeiro, meus caros telespectadores, é um homem que tem realmente uma linha de aventuras no mundo inteiro. Legião Estrangeira é que quantos filmes, o Bojesk, aquele famoso filme com Gary Cooper, era na Legião Estrangeira. Então, é exatamente quem foi mandado pelo Brasil e viveu, conheceu o que em Israel e nesses contatos com as forças de todo o mundo é uma experiência notável. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro, eu vou lhe oferecer e vou mandar amanhã aí para a Assembleia Legislativa uma breve teoria do poder. É um livro, é a terceira edição, deve sair a quarta até o fim do ano. Autografado, hein? Com um autógrafo, naturalmente, aquele de coração. E esse é um livro que eu analiso a história do poder através da figura do detentor de poder. Talvez o programa mesmo que eu criei com o título de Anatomia do Poder decorra dessa visão de muitos dos filósofos, não só do passado, mas mesmo da atualidade, quando examinam a dificuldade de compreender exatamente o que é o exercício do poder, quantas frases, quantos ao estudar. O próprio Carl Schmitt, quando dizia que, na teoria das oposições que ele apresentava em direito constitucional, ele sempre disse que, em relação à política, não há, como, por exemplo, na moral, conflito entre a oposição entre o bem e o mal, na arte entre o belo e o feio, na economia entre o útil e o inútil, na política entre o amigo e o inimigo. É o que o Carl Schmitt colocava no seu conceito do político, na sua teoria das oposições. Amigo Mas eu vou lhe inimigo. mandar, eu examino o poder através da história. Mas, meu caro Castelo Branco, o que eu gostaria, entende, que fosse colocado agora, quando fala sobre a sua experiência nesse conflito de fronteira, mas depois também agora, quando entrou na carreira política, a sua visão da atualidade desse momento, em que há diversas facetas extremamente positivas do governo e algumas facetas negativas, principalmente algumas que são exploradas em função, talvez, de uma loquacidade desnecessária do presidente, que não está fazendo um mau governo. Vê-se, por exemplo, nível de exportação e nível de economia, de recuperação, mas que, em decorrência de frases e, muitas vezes, uma loquacidade que um presidente deveria controlar um pouco mais a sua fala, gera, evidentemente, todo esse alarido que nós temos visto. Mas, para falar tanto sobre a política, mas sobre essa experiência que é importante, a palavra é sua agora pelos próximos minutos. Eu vou fazer um link rápido. A minha experiência na fronteira do narcotráfico foi talvez a minha introdução política, porque ali eu vi que muito do dinheiro do narcotráfico alimentava partidos políticos. Nosso serviço de inteligência, já naquela época, descobria isso. E depois eu tive na Guerra da Bósnia também, como observador da ONU. Eu queria, Castelo Branco, que você contasse qual foi a experiência na Colômbia, que eu acho importante. Nós trabalhamos no combate ao narcoterrorismo internacional, ao Pablo Escobar. Foram desencadeadas uma série de missões com o Exército da Colômbia, com a Central de Inteligência Americana, o Exército Brasileiro, e essas diversas missões na selva culminaram em 93 com a prisão do Pablo Escobar, e hoje a Colômbia é um país em franca recuperação, e muito se deve a essas grandes missões que nós cumprimos lá entre 1990 e 93, né? E, na sequência, eu fui para a Guerra da Bósnia como observador da ONU, foi uma grande experiência política também. Bom, de lá para cá, o que eu vejo hoje de cenário político brasileiro? Nós tivemos, em 2018... E é bom dizer, você deixou o Exército por causa de um acidente, não foi? Sim, foi. Um acidente aéreo que me deixou quase tetraplégico, foi muito traumatizante, voltando de uma das missões da Amazônia, um acidente que me deixou 2 anos no hospital. E se hoje eu estou andando é por um milagre de Deus. Eu ganhei uma outra chance de Deus. Eu tenho 2 aniversários.
Mas isso vai ficar para um outro programa. Porque só esse acidente, eu tenho que tomar umas pingas para contar. Tá ótimo. Então, e daí, agora, politicamente, como é que você está vendo hoje o Brasil? Olha, nós entramos, a minha geração, vou chamar assim, nós entramos na política em 2018 por um clamor popular de renovação na velha política brasileira. A velha política não toma nada cá, a velha política onde o dinheiro manda, a velha política onde os esquemas são montados. Nós fomos eleitos nesse processo de dar uma nova cara à política brasileira. 60% do Congresso Nacional foi mudado. Nas assembleias legislativas dos 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, também tiveram, em média, mais de 50% de mudança. As câmaras municipais agora, das 5.570 cidades, tiveram, de novo, mais do que 50% dos seus efetivos mudados. Isso é uma prova de que o povo brasileiro quer mudança. Ele quer novos políticos, ele quer uma nova cabeça, uma nova mentalidade. O Brasil está numa encruzilhada da vida, num crux, que eu falo. Crux é um termo de montanhismo que significa obstáculo ao qual transposto nós vamos chegar ao cume. O Brasil está diante de um grande dilema existencial. Né? Na sua história de vida, na sua linha do tempo, o Brasil está diante de um enorme desafio. Né? As famílias estão divididas, há uma polaridade muito acentuada na maneira de pensar e ver, a percepção está muito díspare. Então, eu entrei nesse momento onde era necessário que a gente firmasse determinados valores, fizesse o resgate de determinados princípios morais, né, que nós, militares, temos muito enraigados: o patriotismo, a crença no Deus, a família, a propriedade privada, o meu direito à defesa, né, Deus, família, pátria, propriedade e o direito à defesa, entre outras pautas. Então, houve um clamor popular de que esta parcela da população expressiva, que é conservadora, escolhesse representantes conservadores. Então, eu entrei nessa onda, que teve, na ocasião, como seu principal líder, o presidente Bolsonaro, e ainda tem, fazendo aí as considerações que o senhor tece. O presidente Bolsonaro pode ter esta ou aquela mazela, pode ter este ou aquele problema, mas é um presidente honesto, é um presidente muito trabalhador, é um presidente transparente, verdadeiro, sincero, né? Às vezes até demais, né? Que deveria talvez se ater ao chamado rito do cargo que ocupa, né? Mas tem feito uma excelente gestão, montou um ministério maravilhoso, onde eu destacaria, por exemplo, o nosso capitão Tarcísio Gomes de Freitas, nosso superministro da infraestrutura, que tem feito pelo Brasil nesses 2 anos e meio o que não se fez, talvez, em 20 anos. Isso é verdade. Né? Nós tivemos boa atuação também no Ministério da Cidadania, agora no Desenvolvimento Regional, com o Rogério Marinho. O Ministério da Agricultura também está indo muito bem. A Tereza Cristina tem feito uma excelente gestão, o time é muito bom, tem trabalhado incessantemente, eu sou testemunha disso. E o Brasil ainda enfrentou o problema da pandemia, muito triste, que tantas dores nos causou, né, que tantas perdas nos trouxe, mas que era um imponderável da guerra. Né? O governo Bolsonaro, justiça seja feita, destruindo outras narrativas, está realizando uma das maiores campanhas de vacinação em massa do mundo, 184 milhões de doses, já quase 50% da população totalmente vacinada, num processo muito sério de aquisição das vacinas, sem demagogia, sem marketismo, né? Eu acompanhei isso porque o general Pazuello é meu companheiro de turma, eu tive a oportunidade de estar em Brasília algumas vezes com ele, e ele falou: Castelo, nós estamos fazendo tudo certinho, o passo a passo, para não dar erro nenhum, para não comprar vacina errada, para comprar vacina que tem eficácia, para fazer cooperação de pesquisa com países como a Universidade de Oxford, que fez com a Unesp aqui em São Paulo, enfim, fizeram um trabalho muito bem feito. Então, terminando esse bloco de raciocínio, faltam aí mais alguns minutos, eu vejo o governo com bons olhos, nós, deputados estaduais, federais, vereadores de primeiro mandato, temos nos esforçado muito
para fazermos um excelente mandato. Temos trabalhado de segunda a domingo, 18 horas por dia, para fazer jus e fazer bem à população. Basicamente, se eu tivesse que fazer um resumo aí desses 2 anos e meio de mandato, foi que a gente saiu correndo uma maratona como se fosse uma prova de 100 metros. Estamos todos extenuados, né? Mas estamos querendo mostrar serviço. Temos uma grande responsabilidade de mostrar para a população que viemos para transformar o Brasil e para colocar o Brasil de direito e de fato como um protagonista mundial, um líder, que o nosso país nasceu para ser uma pátria gloriosa. Esse é o meu pensamento, Ives. Olha, Castelo Branco, nós estamos terminando o programa. Eu fico muito satisfeito de tê-lo aqui. A amizade nossa é uma longa amizade, admiração muito grande. E o que me parece importante que o telespectador perceba, eu tenho a impressão que a crítica maior que se faz ao presidente Bolsonaro é exatamente o fato de, às vezes, ele não seguir a liturgia do cargo. Isto é, a sua palavra, etc., é como se ele estivesse no estádio de futebol e irritado com esse ou aquela jogada, com esse ou aquele árbitro, mas a estrutura do governo, a luta para que nós possamos realmente sair da crise, a impressão que eu tenho é que ele está fazendo um governo nas linhas mestras, um governo de um homem que quer acertar. E isto, a sua colocação foi muito feliz nesse ponto. Felizmente, o tempo é o nosso inimigo. Eu gostaria de ficar conversando com amigos, saber de todas as suas aventuras, como militar, de todas as suas tarefas, porque você realmente é uma figura que poderia dar até um filme, tantas foram as suas atividades no mundo inteiro. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim do programa. Mas muito obrigado, Castelo Branco, meu querido amigo, deputado Castelo Branco, por ter participado do nosso programa. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.